e é a verdade, tá? E a verdade é Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Então, irmãos, nós viemos aí de uma série de mensagens, como eu disse, e nós vamos ver como que é o cuidado de Deus, como que é o amor de Deus, né? O zelo, e nos mostrar e nos direcionar. E as séries de mensagens, elas vieram encaixando assim, uma na outra, sabe? De uma perfeição, e não tem como a gente não olhar e falar, cara, isso vem de Deus, não tem como isso vir dos homens. E aí nós vimos, e agora nós chegamos aí, né, em mais uma série de mensagens que nós vamos estar dando início, que é com o tema obediência. Fala comigo, obediência. Fala assim, eu preciso obedecer. Irmão, falar é bom demais, não é? Eu preciso obedecer. Mas verdade é que todos nós, seres humanos, nós temos uma dificuldade imensa de obedecer. Melhor, deixa eu consertar aqui, porque às vezes eu vou estar exagerando. Eu, pastor Washington, eu tenho uma dificuldade de obedecer, porque às vezes você tem facilidade de obedecer, ou é só eu que tenho dificuldade de obedecer, irmão? Porque eu não quero ser injusto aqui de falar que todos têm dificuldade de obedecer, sendo que às vezes tem pessoas que têm facilidade de obedecer. Verdade é que em todo o tempo da nossa vida, a gente vira e mexe, a gente anda desobedecendo. Que é isso, pastor? Você é doido? Quem é que dirige, irmão? Tem carteira de habilitação aqui? Quem é que dirige? Tem um monte de gente que dirige aí. Quem aqui nunca, irmão, está andando aí numa via, e lá tem uma placa de todo tamanho dizendo assim, 40 km por hora, mas na hora que você olha, você está 60, 70. Desobedeceu. Limite máximo da estrada, 110. Olha que você assusta, você, como que esse carro anda, hein? 130, 140, 150, 160. Ou é só eu que faço isso de vez em quando, irmão? Já confessei, eu faço, mano. Até 110 o anjo está dentro do carro, tá? Depois disso não sei mais não, tá, irmão? Deus respeita as ordens, Deus respeita as regras. Então, irmãos, são coisinhas tão bobas. Ah, pastor, mas em todo o tempo, irmãos, a gente está desobedecendo porque a gente tem dificuldade de obedecer. Nós temos esse pequeno probleminha que nos leva a situações terríveis. Quem aqui nunca deu uma passadinha no sinal vermelho aí, irmão? Dá tempo, já estou embalado, passa direto, beleza, desobedeceu. Mas o que a gente tem que tomar cuidado com a desobediência? Por que nós devemos obedecer? Porque às vezes nós podemos trazer para as nossas vidas consequências que são irreparáveis. Eu estou andando a 150, 160, mas eu estou aqui tranquilo, eu sou bom de direção, tá, mas e aí se estourar um pneu? Você vai conseguir pular para fora do carro, para você colocar o step lá, para você continuar rodando? Você não vai. Além de você machucar você, toda a sua família, você ainda vai destruir uma outra família que não tem nada a ver com o negócio. Então o que nós devemos tomar cuidado de não obedecer, são as consequências que vêm sobre a nossa vida. E verdade é que a gente começa a acostumar, e aí eu lembrei de uma palavra que a pastora Natália também trouxe aqui, falando sobre nós estarmos comprometidos com a verdade, e a gente costuma carregar umas mentirinhas na nossa vida, que a gente acha que é normal. Você vai levando, tranquilo. A hora que você assusta, você está numa bola de neve e traz uma consequência terrível para a sua vida. Da mesma forma, como eu disse, é apenas um sinal que eu atravessei, é apenas um lugar ali proibido parar e estacionar. Não, mas vai só descer, vai rapidinho. Aí você parou, está errado, irmão, desobedeceu. Então em todo o tempo da nossa vida nós estamos desobedecendo. Seja filhos desobedecendo pais. Em todo momento, em tudo na nossa vida, nós infelizmente temos a dificuldade de obedecer. Sim ou não, irmão? Então eu não estou sozinho, eu achei que era só eu que tinha esses B.O., esses problemas. Irmãos, todos nós temos essa dificuldade. Mas o que nós precisamos entender, como eu disse, eu falei anteriormente, que nós devemos tomar cuidado com a desobediência. E em que nós estamos desobedecendo? Por causa do dano que está gerando na nossa vida. É por isso que Jesus veio e nos orientou acerca do pecado, porque todos nós aqui vamos pecar, todos nós aqui vamos errar, todos nós aqui vamos escorregar, vamos pisar fora da faixa, mas Jesus vem e fala: filhinhos, não pequeis. Por quê? Olha o cuidado. Por quê? Filhos, tomem cuidado, porque determinados pecados que vocês vão cometendo, vão te gerar consequências terríveis nas suas vidas e irreparáveis. Verdade é, irmãos, que todo pecado Jesus perdoa, amém? Mas consequência é consequência, filho. A vida não perdoa. Consequências são consequências.
E da mesma forma a desobediência, se nós não obedecemos, se nós não vigiarmos, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos uma hora ou outra nos enfiar no meio de coisas aí que vão ter consequências irreparáveis. Então por isso que Deus trouxe para mim e para você uma direção para falar sobre algo, uma palavra não tão muito grande, que nós falamos em todo o tempo, mas que é tão difícil da gente colocar isso aqui em prática. E por que obediência? Desde quando vem falando das mensagens lá de trás, de estar comprometido, de ser comprometido com a verdade, ser comprometido com Deus, ser comprometido com o Espírito Santo e tantas outras mensagens que tivemos, tudo isso se baseia em algo: obedecer. Porque se não obedecer, de nada adianta. E verdade é, irmãos, que a gente acha que isso não tem nada a ver na nossa vida, mas tem e muito a ver. Irmãos, antes de eu entrar aqui na mensagem, eu quero aqui falar de um versículo que eu sempre gosto de citar esse versículo, e ele se encaixa, ele não é desconexo, que a Bíblia toda, ela é uniforme, irmão. Você pode pegar lá de Gênesis, Apocalipse, não tem nada se contradizendo. Então o contexto, o texto aqui se aplica. Coloca aí para mim. Sumiu aqui agora. Romanos, irmão, a cabeça tá bom. Romanos 12, 2. É a idade chegando, irmão. 27 anos, começa a pesar o físico, a gente vai ficando. O que foi? 27 de INSS pago. Ô, irmãos, os negócios estão do jeito aí que hoje em dia você fala: o que você quer, o que você acha que você é, não é? Você chegava e falou: eu tenho 12 anos, tem 12 anos. O tamanho passa batido. Irmãos, olha só, tudo se resume a algo que é de extrema importância nós aplicarmos na nossa vida. Porque, irmão, você pode ouvir falar de compromisso com Deus, e na hora que você ouve a mensagem, você: uau, que mensagem, é disso que eu preciso. Ai, quantas mensagens nós recebemos ali, eu e a pastora Natália falando: meu Deus do céu, que mensagens são essas, que direcionamento é esse sobre estar comprometido, estar alinhado com Deus, que coisa maravilhosa, muito lindo, muito legal, show de bola demais. Mas se não tiver algo que nós já falamos aqui, e agora o mais importante, se não tiver, de nada adianta. Irmãos, diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, se não tiver uma renovação de mente, se não tiver uma transformação de mente, de nada vai adiantar você ouvir palavra, você ouvir sermão, você ouvir direcionamento. A sua vida vai continuar do mesmo jeito. E infelizmente, nós descobrimos isso do pior jeito, que é na prática. Quando entra ano e sai ano, você ouve palavra, eu ouço palavra, e a minha vida e a sua vida às vezes continua do mesmo jeito. Ou foi só eu que já passei por isso aqui? E às vezes porque eu não renovo a minha mente. O que é renovar a mente? Se você for olhar o original da palavra ali de renovar a sua mente, está falando de converter a sua mente. Irmãos, eu e você precisamos converter a nossa mente, porque se a gente não converter a nossa mente, nós não vamos mudar, porque a minha mente, a sua mente comanda todo o nosso corpo. Assim como Cristo é o cabeça que rege e comanda toda a igreja, que é o corpo dele. Então, irmão, se eu e você não renovarmos a nossa mente, você vai poder ouvir palavras, você vai entrar aqui, você vai sair, você vai fazer o que for, mas se você não transformar a sua mente, e qual que é a intenção de Deus para mim e para você? Renovar a nossa mente. E isso, irmão, depende de mim, depende de você. Ah, pastor, bota a mão na minha cabeça aqui, ora para minha mente renovar. Deixa eu te falar, eu vou orar para o Espírito Santo de Deus te convencer que você precisa renovar a sua mente, mas isso é algo que eu e você devemos fazer. Pastor, vamos fazer a campanha de 7 dias no monte. Vamos fazer 7 dias no monte, vai ser um prazer orar com você. Mas renovar sua mente, você que tem que se posicionar e fazer isso através do que o Espírito Santo de Deus te direciona. Então, irmãos, por que Deus quer que eu e você venhamos converter a nossa mente, renovar a nossa mente, obedecer ao Senhor? Irmãos, é para vocês viver uma vida terrível, uma vida desolado, uma vida onde você não é próspero, uma vida onde você não tem paz, aonde você tem alegria. É isso aqui que está falando aqui no texto, não é, irmão? É isso, irmão? O que está falando aqui no texto? Para você experimentar o quê?
tristeza, angústia, solidão. Não, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para isso, irmão, que você tem que renovar sua mente. Por isso eu preciso obedecer ao Senhor e obedecer a Deus. Se não tiver renovação de mente, eu e você não vamos obedecer. Se não renovar a sua mente, irmão, para você obedecer os comandos de Deus, a direção de Deus, você sempre vai se levar por aquilo que os seus olhos estão vendo. Por isso que nós temos uma dificuldade imensa de obedecer à vontade de Deus, de obedecer à direção de Deus, porque às vezes eu e você temos a facilidade de nos inclinar por aquilo que os nossos olhos veem. Por isso muitos de nós estamos sofrendo e amargando consequências terríveis da desobediência na nossa vida. Irmãos, isso é mais sério do que a gente imagina. Uma decisão errada debaixo de uma desobediência, ela pode trazer um estrago terrível por toda a sua vida. Mas se você se arrepender e ouvir a voz do Senhor, toda a sua história, não só sua, mas de toda a sua geração, e geração em geração, pode ser mudada e transformada, porque Deus é fiel para fazer isso. Então, irmãos, eu não quero que você saia daqui nessa noite chateado porque você tem andado desobediente, mas que você venha refletir e olhar para você e falar: cara, eu preciso obedecer a Deus, porque eu tenho que experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dEle para a minha vida. Irmãos, eu quero compartilhar aqui rapidinho um exemplo aqui que eu peguei sobre obediência e até aonde vai a nossa obediência ao Senhor. Pergunta para o seu irmão aí: até aonde vai a sua obediência com o Senhor? Até aonde vai a nossa obediência ao Senhor nosso Deus? E aqui, irmãos, eu peguei um texto aqui, tem muito conhecido. Eu não vou ler ele todo aqui porque ele é extenso, mas eu vou deixar a leitura para você aqui, tá? Está na Bíblia, tá bom? Que está lá no livro de Daniel, capítulo 3, creio que todos aqui conhecem, ou se não a maioria. Daniel, capítulo 3, lá vai falar da história lá do rei Nabucodonosor, um homem lá poderoso que tinha naquela época, que construiu uma estátua gigantesca. Eu não me lembro ao certo aqui, mas eu não sei, pastor Natal, se é 28 metros ou 60 metros a estátua que dava, era um trem assim, não é? Esse aqui era grande. Para mim não falar dado errado aqui, depois eu vou olhar de novo, porque fugiu da memória aqui, tá, irmão? Mas era um negócio grande, enorme. Aquele homem ali, empossado de poder e autoridade do seu reinado, aquele rei ali, um dia, ele construiu uma estátua gigantesca, enorme. E ali veio uma ordem dele, e de todos ali, os seus prefeitos, seus governantes, a turma toda ali, falou assim: olha, o negócio é o seguinte, rei, agora todas as vezes que tocar o som, e aqui tem inúmeros instrumentos que eles vão citar aqui, totalmente detalhado aqui na palavra de Deus, eles vão dizer que quando eles fazem ali a assembleia solene, né? Quando eles fazem ali todo aquele alvoroço, tocam os instrumentos, todas as pessoas que estavam ali naquele reinado deveriam se prostrar diante daquela estátua. E ali a palavra também vai dizer que a ordem era: se não prostrar e adorar, esse camarada ou quem que for que fizer isso, vai ser lançado na fornalha de fogo ardente. E aí, irmão, a palavra vai dizer que aquele homem fez como ele propôs no seu coração. Construíram-se a estátua gigantesca, que dava para ver de longe, porque era um reinado gigantesco, era enorme, e a estátua era de uma proporção que quem estava aqui na frente, ou quem estava lá no fundão, via também de todos os lugares, porque era algo estrondoso, de tão grande que era. Aquele homem entendia que aquilo, ele tinha todo o poder nas suas mãos. E aí a palavra vai dizer que então ali eles tocam ali os instrumentos, e as pessoas que estavam ali se dobram diante a estátua. E ali a palavra vai dizer que logo em seguida, depois das pessoas se dobrarem diante daquela estátua, chegam ali nele ali os famosos fofoqueiros, porque todo lugar infelizmente tem hora que tem lá, irmão. Já chegou lá, bateu na... Ô rei, lógico que eles não fez isso, não, eles cortavam a mão deles na hora, né? Ô rei, deixa eu falar com o seu negócio aqui, tem uns judeuzinhos aí atrás aí, por quê? Irmãos, na hora que se prostou, o rei, com certeza, ele não prostou diante da imagem dele. O rei estava de frente para todo mundo. Esses judeuzinhos, com certeza, estavam mais para o fundinho que o rei nem viu ele. Se os fofoqueiros não vão lá falar, o rei nem ia saber que aqueles caras não tinham prostrado. Beleza? Aí a palavra vai dizer que chegava e falava assim: ô rei, tem uns judeuzinhos aí, que está lá atrás, que eles não se prostrou diante da imagem do Senhor não, na hora que tocou não. Aí a palavra vai dizer que o rei se acendeu de fúria. Falou: o quê?
Como assim que esses caras fizeram isso? Busca esses indivíduos lá agora e traz aqui para mim. Aí a palavra vai dizer aqui, vai falar que a Bíblia trouxe 3 camaradas: Sadraque, Mesaque e Abednego. E você vai conhecer mais da história desses camaradinhos aqui, em quem que era eles? Lá em Daniel capítulo 1, eles não eram qualquer um. Eles foram tomados na época lá que Nabucodonosor tomou lá a cidade, trouxe eles exilados ali para a Babilônia, e ali aqueles meninos, eles eram diferenciados, eles não eram qualquer um, tanto que o rei os separou, assim como Daniel também, e pediu até que desse comida separada para eles, porque eles seriam usados no seu reinado. E ali a história vai falar que eles não quiseram se contaminar com a comida do rei, se permaneceram ali íntegros, fiéis ao Senhor. Porque, irmãos, esse povo aqui veio de uma linhagem que eles não aceitavam adorar a outros deuses. Uma das coisas que está imputada, irmãos, a quem é o judeu, a eles é ensinado desde criancinha: não adorarás a outro Deus, não adorarás a outro Senhor, custe o que custar, nem que vocês tenham que morrer, não adore outros deuses. Eles foram ensinados dessa forma desde criança. E aí eles foram levados para a Babilônia, Daniel e os seus 3 amigos. E ali eles estão ali, eles oferecem para eles ali as iguarias do rei, falam: não, eu não quero me contaminar com isso. E aí a palavra vai dizer que depois dos dias que se passaram, aqueles homens, aqueles amigos estavam mais fortes e melhores do que aqueles outros que comeram as iguarias do rei. Era o cuidado de Deus com eles. Alguma tradução vai dizer que ele estava mais gordo. Então, irmãos, estar gordinho não é sinal de problema algum, tá? Se você achar nessa tradução aí, pode ficar sossegado, tá? Estavam mais robustos, estavam mais gordinhos. E aí, irmãos, ali a Bíblia vai dizer que eles permaneceram íntegros. E ali a palavra de Deus vai falar que Deus honrou aqueles amigos de tal forma que não existia ali dentro daquele reinado mágico nenhum, pessoa nenhuma que tinha uma sabedoria igual daqueles 4 homens, que era Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Não tinha doutor, não tinha pessoa mais qualificada e mais inteligente que aqueles 4 amigos. E a palavra vai dizer que o rei tomou para si eles e colocou eles para ficar assistindo ele dentro do palácio, juntamente ali. Então, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego não era qualquer um, não era, tinham conhecimento, sabedoria, e primeiramente, que veio direto de Deus sobre a vida deles, por causa da obediência deles, desde o princípio. E aí, irmãos, lá no capítulo 3, por que eu estou te explicando isso aqui? Para você entender por que esse cara não teve medo do que ia acontecer com eles aqui. Por que eu tenho que te falar sobre essas coisas? Porque às vezes a gente acha que aconteceu da noite para o dia, acha que aconteceu no estralar de dedo. Não, irmãos, deixa eu falar para você, se você quiser obedecer a Deus, uma das primeiras coisas que você vai precisar de ter é constância na sua vida. Porque tem pessoas que querem obedecer a Deus porque estão pensando num bem próprio, estão pensando em benefício próprio. Eu vou honrar Deus, eu vou vir na igreja quarta, domingo. Irmãos, quantas vezes que nós nos deparamos com isso, com pessoas que agem dessa forma? Por quê? Romanos 12:2, não renovaram ainda sua mente, estão querendo o pão, sendo que nós temos aquele que nos dá a receita, ainda coloca o pão na nossa mão, para a gente multiplicar, para o próximo, Jesus Cristo nosso Senhor. Porque, irmãos, ainda não renovaram a sua mente, por isso que vem atrás do pão. E aqui, irmãos, esses aqui desde menino, antes deles serem ali tomados ali da nação deles e levados para a Babilônia, que foi o que o rei Nabucodonosor fez, eles sabiam que tinham que amar a Deus acima de tudo e de todas as coisas. E aí a palavra vai dizer, irmãos, aqui eu estou falando um pouco mais rápido, para a gente poder orar. E aí a palavra vai dizer que o rei chamou eles enfurecido, chamou eles e falou: vem cá, o negócio é o seguinte, eu vou mandar fazer tudo de novo aqui, tudo de novo que eu fiz aqui. Vou mandar tocar os instrumentos, vou mandar fazer tudo aqui de novo. E na hora que acontecer, vocês vão se dobrar diante de mim. Se vocês não se dobrar, eu vou jogar vocês dentro da fornalha de fogo ardente. Irmãos, preste atenção. Ali a ordem do rei era o seguinte: quem não se dobrar, vai para a fornalha. Se fosse olhar, não era para ter tido nem segunda chance, porque nos reis lá não tinha dessa conversa não. O camarada falou, escreveu, assinou, selou, cerol, não tem conversa, não volta atrás da palavra. Porque se os reis daquela época ousassem voltar atrás da palavra, irmão, deixa eu falar, o próprio conselho juntava lá, arrancava ele ou matava, tá? Era assim que funcionava o negócio. Você não lembra lá na época de Daniel do leão que, ô rei, você selou com o anel, filho, não quer saber se Daniel é seu amigo não, você tem que cumprir, joga na cova do leão. Tem boca não, irmão, não tem boca. E aqui, irmãos, olha para você ver, já acontecendo algo que não era comum de se acontecer. Sadraque, Mesaque, então todo o povo ali
creio eu, todo mundo de arquibancada, nós vamos ver churrasco, é hoje, todo mundo de butuca, esses caras é muito doido. E às vezes quantas pessoas que estavam ali, irmãos, preste atenção nisso aqui. Quantas pessoas que estavam ali que foram levadas também como Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, que foram levados ali para aquele lugar, que cresceram no mesmo ensinamento que eles, mas que na hora que a trombeta tocou, na hora que os negócios tocou, eles, afinal de contas, gente, a comida aqui desse lugar é gostosa demais. O vinho daqui é daquela uva, que o camarada, na hora que vai pisar, ele tem até uns paninhos no dedinho, que ele tira ali para não pegar poeira, para amassar a uva, é coisa de prima. Os animais aqui, eles são criados na rodinha, para não dar músculo na carne, para a gente não ter que mastigar muito. Aí o quê? Vou perder isso aqui? Tocou lá. O que importa é que eu estou dobrando aqui, mas meu coração está no Senhor. Vem com essa conversa não, tem muitos que nessa conversinha aí estão se dobrando a tanta porcariada aí, que já se perdeu e está longe de Jesus há muito tempo. Está igual Sansão, não sabe que não tem o Espírito de Deus dentro mais, irmão, de tão longe que está. Irmãos, isso é sério, você acha que era só Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego que estava ali? Não, irmãos, eles tomaram toda uma nação. Eu não tenho dimensão de quantas pessoas que era, mas levaram muita gente que foram criados nos mesmos ensinamentos daqueles ali, mas que na hora que tocou, se dobrou, porque se eles não tivessem dobrado, eles também estavam junto com a turminha lá. E aí, irmãos, a palavra vai dizer que aqueles homens ali ouviram isso, e aí nós vamos ver aqui no capítulo 16, coloque para mim, 3:16. Olha qual que foi a resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego para aquele rei. E você precisa entender algo aqui, irmãos, que hora nenhuma Sadraque, Mesaque e Abednego, ele desrespeita o rei. Autoridade é autoridade, irmãos. Deixa eu te falar com você um negócio. Eles trabalhavam dentro do palácio, eles assistiam ao rei, eles tinham que prestar serviço ali. Então, automaticamente o rei dava ordens para eles, eles o quê? Obedeciam. Eles honravam o compromisso de obedecer. Mas peraí, aí o rei veio e mexeu no lugar aqui que não devia mexer. Se fosse olhar, eles eram servos. Se fosse olhar, eles eram cativos. Se fosse olhar, o que nós temos, que nós entendemos? A autoridade tem que se respeitar. Agora eu já vou deixar um conselho para você. Toma muito cuidado aí na sua empresa que você trabalha aí, quando o seu patrão pede para você fazer coisas escusas, e você olha, não, mas eu tenho que respeitar a autoridade, a Bíblia me ensina isso. Deixa eu te falar, respeite a autoridade, mas desde que essa autoridade não passe acima da maior das autoridades, que é todo o poder, toda a honra e toda a glória, que é o nosso Deus. Tome muito cuidado com isso, porque tem muitas pessoas que nessa aí, não tem nada a ver não. Eu vou rasurar uma notinha aqui, está tranquilo, o meu chefe mandou, ele é autoridade aqui, vamos ver se é assim que funciona. Com quem, irmãos, obedecer, nós devemos obedecer todas as autoridades. Aqui, deixa eu te falar, honre seu patrão, honre a autoridade, mas desde que ela não passe por cima da autoridade máxima, que é o nosso Deus. Faz isso aqui, meu patrão, senão eu vou perder emprego. Vamos ver aqui, irmão, quem que ama a Deus, quem que obedece a Deus acima de tudo, se vai agir dessa forma. Olha aqui, irmãos, o rei vai lá e pega, fala com eles, que vai dar a eles mais uma oportunidade. Olha o que esses camaradas falou para o rei, para o brabão que fez a estátua lá, para todo mundo adorar, se não jogava no fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam assim, rei, olha aqui, eles não falaram só assim, ô Nabucodonosor, não, rei, olha aqui, obedecendo a autoridade que ele tinha. Rei Nabucodonosor, nós não precisamos nos defender diante de ti. Passa aí. Se formos lançados na fornalha em chamas, o Deus a quem servimos pode livrar-nos. Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Olha aqui para você ver, irmão. Rei, você é rei, eu reconheço que você é rei. Tá certo, você é autoridade aqui, mas deixa eu falar com você um negócio. E tem algumas traduções, irmão, que vai falar assim, ô rei Nabucodonosor, e quanto a isso, eu não necessito nem de conversar com o Senhor, eu não necessito nem de render a conversa. Resumindo, pega nós e joga na fornalha logo, porque nós não vamos negar o nosso Deus. Como eu disse, desde criança aprenderam, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Olha o que a obediência nos faz ter, intimidade de tal forma de dizer, deixa eu dizer algo para você, eu não vou negar o meu Deus. Se tiver que me jogar dentro da fornalha, vai jogar. Se Deus quiser me livrar, Ele livra. Se não quiser, eu sei que eu vou estar com Ele. Então bota fogo no negócio e joga nós aí nesse trem.
Irmãos, quantos de nós aqui às vezes recebemos propostas no nosso serviço, que você tem que chegar para o seu patrão e falar assim: ô patrão, respeita o senhor é dono desse negócio aqui, o senhor que paga o salário da turma, mas deixa eu falar para o seu negócio, isso aqui você vai me desculpar, eu não vou fazer, porque Deus não se agrada disso. Ah, mas o pastor, não é você que paga minhas contas, não sou eu mesmo não. Mas então, aí é cada um que decide. Eu tenho a minha decisão formada sobre isso. E eu já tive inúmeras oportunidades, irmãos, que chegaram diante de mim, que parecia ser até nocivas. Eu olhei e falei: o quê? Irmão, você vai me desculpar, eu não sou todo mundo, se todo mundo faz, eu não faço, vai para lá fazer o que você quiser, o certo é aqui, então tem que fazer isso aqui, pronto, acabou. Irmãos, então eu quero dizer para você, tem muitas pessoas que por isso aí estão afundando. Ah, mas é o meu patrão que está pedindo. Ah, o meu patrão pediu para me mentir nisso aqui. Toma muito cuidado com isso, porque isso aí pode destruir a sua vida. Quem ama a Deus, quem obedece a Deus, não age dessa forma. Respeite a autoridade, mas não deixe que essa autoridade e a imposição não passe por cima do mandamento maior, que é amar a Deus sobre tudo e todas as coisas. E aqui, irmãos, esses camaradas falam: rei, quanto a isso não tem nem que trocar ideia com você não, rei. Tá? Não está escrito isso aqui dessa forma não, mas eu estou simplificando, tá, irmão? A linguagem atual 2024. Ô rei, tem nem que falar com você sobre essas coisas. E aí a palavra vai dizer que o rei mudou até o seu semblante. Se o bicho estava brabo, ele ficou mais brabo 10 vezes, irmão. E eu creio que aquele homem sapateou, esperneou. E eu acredito também que tinha as pessoas que estavam ali daquele lado ali, falando assim: Sadraque, Mesaque, Abednego, deixa eu falar com você, senhor, deixa de ser bobo. Pode prostrar, senhor. Seu coração está entregue diante de Deus. É assim que acontece que muitos de nós, tem pessoas que chegam e falam: senhor, deixa de ser bobo, senhor. Seu coração é de Deus. Irmão, deixa eu falar com o seu negócio. Não cai nessa não. Se é errado, é errado. E Deus não está no meio das coisas erradas. Se você ama a Deus, se você obedece a Deus, Deus ele vai te honrar, seja da forma que for. Pastor, tem meus meninos lá, deixa eu te falar, se todo dia tiver que alguém que lá no seu portão levar uma compra de 10 mil reais, que eu sei que ninguém come esse tanto de tem, mas só para você entender a dimensão, vai levar todo dia no seu portão. Se chegar alguém e falar: deixa eu te falar, vem comigo aqui, você não vai nem trabalhar na minha empresa não, você vai ser dono desse negócio, vem comigo. Deus faz, mas é necessário você ser obediente e honrar ao Senhor com todo o seu coração. Aí eu te pergunto, até quando você e eu estamos dispostos a honrar a nossa obediência ao Senhor? Não, senhor, está passando 10 caixas aqui, Zé Carlos trabalha lá, mexendo lá com o negócio lá de carne. O cara chegar para ele e falar: não, Zé Carlos, vai embarcar 80 caixas aí, mas você vai colocar só 40. Ou o cara é meu chefe, eu preciso pagar meu aluguel, se eu não fizer isso aqui, cara, deixa eu te falar com o seu negócio, leva mal não. Se você quiser chamar outra para fazer isso, embora eu acho que você não deveria fazer isso, faz você, porque eu não vou desonrar a minha lealdade, o meu compromisso com Deus. Irmãos, e querendo ou não, não tem como, a pessoa vai olhar aquilo ali, ele pode ser o mais mau caráter que for, mas de alguma forma ele vai se constranger e falar: eu não posso perder esse cara aqui de dentro da minha empresa. Estou falando com você, irmão, estou falando com você. E aí, irmãos, aqui a palavra vai dizer que aquele homem fez como ele falou. Ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, e a bicha ficou tão quente, que ali fala que só dos homens lá, que foi jogar eles lá, abrir a boca da fornalha, eles caiu queimado, já caiu morto, de tão quente que estava. E ali fala, a palavra fala que eles foram envoltos ali nas suas túnicas, amarraram eles, nem um chapéuzinho deixou, falou: vai incinerar tudo, até o chapéuzinho desse que caiu, pegou e botou, falou: vai botar dentro aí, vai jogar tudo dentro da fornalha. Irmãos, tem que falar com riqueza de detalhe, está escrito isso aqui, tá? E aí, irmãos, a palavra vai dizer que lançaram eles dentro da fornalha, porque eles decidiram não se prostrar diante de outros deuses, decidiram não desobedecer ao Deus que cuidou, que guardou, que zelou pela vida deles. E aí a palavra vai dizer que aí o rei Nabucodonosor está lá, aí de novo vem fofoqueiro e fala assim: uai, ô rei, tem um trem errado, nós jogamos, foi quantas pessoas lá dentro da fornalha? Ah, o rei, jogamos 3, pois é, mas não tem 3 lá não, e detalhe, tem 3 andando lá dentro e tem mais um com eles lá, tem um 4º homem, e ele tem a semelhança do filho dos deuses, de um príncipe. Quem que era, irmão, que estava lá dentro, irmão? Ô irmão, deixa eu dizer algo para você, quando você obedece ao Senhor,
Quando você ama a Deus acima de tudo e de todas as coisas, às vezes lá no seu serviço, ou às vezes uma situação que passou, como eu te disse, vai chegar até você, você vai negar, vai parecer que você vai estar saindo dali humilhado, escorraçado, mas Jesus está ali naquela hora, Ele está vendo, e Ele vai honrar você naquele lugar, porque o nome dEle sempre vai ser exaltado. Então, irmãos, nós vamos ver aqui na palavra, que aquele homem se levanta, assusta e fala assim: não é possível, não é possível, os caras só de abrir aqui, as chaminés já morreram, agora eles estão andando lá dentro solto, jogamos amarrado, e tem mais um outro com eles lá, que tem a semelhança de um príncipe, e aí a palavra vai dizer que ele chega lá e chama o nome dos três e fala assim: sai para fora, vem cá, chega aqui, e a palavra vai dizer que eles chegaram ali, e eu creio, irmãos, que nessa hora, estava toda a multidão, achando que ia ver só a fumaça dos caras queimados, subindo, e falando: ainda bem que nós se prostrou. Às vezes vai acontecer isso com você, pessoas olhando e a princípio parece que está tudo perdido, pessoas que dizem que é até crente, falam assim: não, ainda bem que hoje eu abri o livrinho de oração, Deus falou comigo para me ter sabedoria, ainda bem que na hora que o chefe pediu para me fazer aquilo eu fiz, porque senão eu estava igual o José Carlos agora sendo mandado embora. Ah é? Vamos ver então, vamos ver quem vai ser honrado. Deus não honra desordem, Deus não honra bagunça, e você sabe o que é Babilônia, irmão? Um dos significados de Babilônia é desordem, bagunça, lugar sem ordem nenhuma. É isso, irmão, sem ordem, desordem. Mas aonde que Jesus chega, Ele alinha e bota tudo em ordem, porque é Ele de fato que manda. E aí, irmãos, nós vamos ver. Aí pessoas vão dizer: oh meu Deus, ainda bem, ai, como muitos daqueles lá, como eu disse, que tinham o mesmo ensinamento que eles, que dobraram diante, falando: não, ainda bem que nós dobramos, porque senão agora, meu filho, nós estávamos lá no fogo, fritando. Mas aí pega e tem que começar a ver aqueles três saem lá de dentro e falar: esses caras têm uma experiência com Deus. E aí do rei chegar, e a palavra vai dizer que nem cheiro de queimado tinha, nem um fiozinho de cabelo desse queimou, irmão, nem um fiozinho de cabelo deles queimou, não tinha cheiro nenhum de fumaça. E aí, irmãos, nós vamos ver que aqui o rei Nabucodonosor, que fez a estátua, falou que se não prostrar, que ele mata, que ele era aquilo outro. Aí foi lá, pegou três camaradas obedientes, cheios da presença de Deus, amando Deus acima de tudo e de todas as coisas. E aí nós vamos ver o que o rei fala aqui agora. Vamos ver, irmão, quem que ficou envergonhado aqui agora. Vamos lá, coloca aí para mim, 3:28, para nós finalizar aqui. 3:28. Vou ler na minha. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, e confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei. Até o rei falou: não, eu sou autoridade, mas existe autoridade acima de mim, e essa autoridade eu tenho que reconhecer. E aqui ele continua dizendo: cumprir a palavra do rei, preferindo entregar seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, olha o rei aqui, agora ele vai usar a autoridade dele, irmão, aqui na terra. Olha aqui, o rei que fez o decreto dizendo: se não me adorar, vai para a fornalha, se não me adorar, vai morrer. Agora olha o novo decreto que o rei está fazendo. Portanto, faça um decreto, pelo qual todo o povo, nação, língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturos, porque não há outro Deus que possa livrar como este Deus. Olha aí para você ver, irmão. Será que você pode aplaudir Deus aí, irmão? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, irmão. Irmão, deixa eu dizer algo para você aqui. Quando você obedece ao Senhor, a obediência ao Senhor de todo o seu coração não te deixa você ser envergonhado. Olha o exemplo do rei, que achou que ia envergonhar aqueles caras, e todo mundo teve que olhar e falar: eu baixo um novo decreto aqui, só existe um Deus. E a palavra de Deus sempre nos disse que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então não importa como está essa nação, não importa como está aí fora, honre ao Senhor, obedeça, e através da sua vida, joelhos
joelhos vão se dobrar e vão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor da vida deles. Irmão, se tiver que passar a espada, irmão, passa, afia mais rápido então. Se tiver que perder emprego, perca. Se tiver que sair de relacionamento, saia. Se tiver que abandonar empresas, abandone, mas nunca troque a sua obediência por Deus pelas coisas desse mundo. Não se dobre diante da estátua. Infelizmente, hoje há um tal de rela na estátua, irmão. Eu sou crente, mas vou relar na estátua. Estou dobrando aqui, só meio joelho, mas meu coração está em Deus. Para com isso, irmão. Para com isso, irmão. Não tem nada a ver, vou só relar na estátua. Pastor, essa foi só um... Irmão, toma cuidado com isso. Para de ficar relando na estátua. Eu vou só... Aqui, só meio joelho dobrado. Como é que faz meio joelho dobrado? Lascou. Meio joelho dobrado. Para com isso, irmão, pelo amor de Deus. Sabe, infelizmente tem muitas pessoas que estão achando que tem como conciliar isso com práticas na sua vida, desobedecendo Deus em todo o tempo. Toma cuidado, que uma hora a consequência vai vir, o caldo vai entornar e a casa vai cair, irmão. Não tem jeito. Irmãos, o próprio rei aqui teve que reconhecer: irmãos, não tem outro Deus não. E se você está adorando outro Deus, isso é blasfêmia. Irmãos, como eu disse, aqueles meninos foram criados no ensinamento que dizia: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Eles tinham os 5 primeiros livros na ponta da língua. Eles sabiam por quê. Deus cuidou dos seus antepassados lá no deserto. Quando não tinha comida, caiu o pão do céu, enjoou do pão, do maná, veio codornice, comeu até sair para os narizes afora, saiu água da rocha, abriu o mar para passar. E você acha que era uma fornalha que ia intimidar aqueles caras? O que eles pensou? Nós vamos chegar no papai, é hoje, é agora que nós vamos. Mas se ele não quiser, ele vai nos livrar. Você está entendendo, irmão? É assim que funciona o negócio. Então, irmãos, o rei baixou o decreto. Irmãos, deu uma nostalgia que agora que eu lembrei do hino que, nosso Deus, nós cantávamos ele lá na quadrangular. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para... Só eu que vocês treinam é possível. Sangue de Jesus. Cadê os crentes aí de misericórdia, de 30 anos? Ô Ara, você é dessa época aí, Ara, você não veio fingir. Quando os meus inimigos se levantarem contra mim, o Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. Olha que letra, irmão. Isso é de crente, irmão. Olha aí, o rei falou isso, já deu a deixa. Quem pode livrar como o Senhor? Joguei na fornalha. Olha os camaradas aí. Irmãos, se coloque de pé no seu lugar. Deixa eu falar para o seu negócio. Obedecer não é fácil, tá? Às vezes você vai olhar pastora Natália, pastor Washington. Às vezes você vai olhar assim e falar: para o pastor é muito fácil ele falar de obedecer. Será que é, irmão? É muito fácil eu olhar para a cara do meu irmão e falar assim, olhar para a irmã Ângela e falar: é muito fácil para a irmã Ângela obedecer? Beleza, irmão, é fácil para ela, para você. Não é fácil obedecer, irmãos. Olha só, não é fácil obedecer à vontade de Deus, porque as propostas que nos vêm, elas parecem ser melhores do que aquilo que Deus fala para nós. Se você olhar com os olhos da carne, sim. Mas se você olhar com os olhos abertos pelo Espírito Santo, não tem proposta que se equipare ao que Jesus tem para nós. Mas para isso é preciso obedecer. Para isso é preciso caminhar com constância no caminho do Senhor. Por isso é preciso você negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Você quer chegar no topo da montanha ali, irmão? Não é fácil. E
quando falar de chegar no topo da montanha, aquele exemplozinho ali, não é falando que você está superior acima das pessoas. Você precisa se encontrar em Deus de tal forma que nada te tire o seu foco de chegar no autor e consumador da sua fé, que breve virá nos buscar. Irmãos, obediência não é fácil. Obediência custa. Não algumas coisas, mas custa tudo. Aqui nós falamos de exemplo, eu peguei esse exemplo aqui hoje, mas em todo o tempo, eu não pude deixar de falar do maior exemplo que existe. Que existe, não é que existiu, ele existe. Porque ele vive e reina pelos séculos dos séculos. Eu não falo dele no passado. De existia, não, ele existe. Ele existe. O maior exemplo de todos, de obediência, que se entregou, Jesus Cristo. Esse é o modelo que eu e você devemos seguir. Temos esses exemplos aqui que nos veio aqui e serve para a nossa vida, para o dia a dia. Não se envolva em coisas que as suas autoridades, seja quem ela for, que te imponha, que passe por cima daquilo que é o maior, que é amar Deus sobre tudo e todas as coisas e não adorar outros deuses. Tem pessoas que estão se perdendo, adorando outros deuses, por causa de coisas materiais, por causa de coisas passageiras, por causa de coisas que não vão te levar, que aos seus olhos parece ser um caminho bom, mas que ao final não vai te levar a um caminho de vida, mas sim um caminho de morte. Mas o caminho da verdade e da vida, esse sim, é o que Jesus quer que eu e você esteja, que é nele. Então, irmãos, a nossa oração hoje tem que ser: Jesus, através do Espírito Santo habitando em mim, assim como o mesmo Espírito que habitou em Jesus, que o conduziu a obedecer ao Pai em tudo e em todas as coisas, é o mesmo Espírito Santo, irmão, que quer habitar em você aí, filho. Você acha que você vai obedecer de você mesmo? Igual eu falei, nós não obedecemos nem um sinal de trânsito, irmão, que nós está vendo, está na nossa cara, está ali, ó, você passa, chapuleta, um outro lá, arrebenta tudo, vira uma bagunça. Nós vamos obedecer o que às vezes nossos olhos não estão vendo. Por isso que tem que ser aqui, irmão, é de dentro para fora. Qual ponto você está disposto a obedecer a Deus? Feche teus olhos aí. Eu queria que você refletisse nessa mensagem que foi entregue aqui para mim e para você nesse dia. Uma mensagem, irmãos, que está aqui contida na Bíblia, e nada na Bíblia aqui, irmãos, é desconexo, como eu comecei falando aqui. Tudo aqui está ligado, de Gênesis a Apocalipse. Nós estamos em dias, irmãos, que há uma grande estátua erguida no meio da nossa geração, aonde que as coisas certas estão dizendo que é errado e as erradas estão querendo falar que é certa. Estamos vivendo em uma geração que está deturbada, onde os princípios e valores estão a cada dia se esvaindo. Estamos vivendo em uma sociedade que as pessoas não estão precisando de tocar nada para elas se dobrar diante dos deuses desse século, porque elas têm amado mais a este mundo presente do que as coisas do Senhor. E eu falo isso com tristeza no meu coração, porque isso está imputado não somente quem está lá fora que ainda não conheceu Jesus, mas às vezes por nós que estamos aqui, que dizemos que conhecemos Jesus. E há uma grande diferença, a pastora Natália falou isso aqui no domingo. Muitos de nós estamos nos rendendo a esses desejos, a essas coisas, porque nós ainda não conhecemos Jesus. Nós temos muitas informações sobre Jesus. Informação não te traz transformação. Conhecimento sim, porque o conhecimento te preenche. E por isso que a palavra de Deus diz, por quê? Para a gente ser preenchido de quê, irmão? Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Ele te preenche. Então, irmãos, é isso que nós precisamos entender, que nós vivemos em dias que as estátuas estão aí levantadas. Existem vários deuses que estão aí para serem adorados. Mas até que ponto eu e você estamos dispostos a honrar a nossa obediência em amar a Deus acima de tudo e de todas as coisas? Eu não sei como está a sua vida, hein, irmão. Eu não sei como que anda a sua vida de obediência. Eu sei que eu preciso demais do Espírito Santo de Deus na minha vida, porque eu desobedeço demais. Só que tome cuidado com aquilo que você tem andado desobedecendo, porque às vezes você está vivendo consequências, dias na sua vida, por causa de escolhas que você fez de desobediência. E a desobediência, ela tem um preço muito alto e amargo. Por isso que Jesus está te chamando hoje para você abrir o seu coração, amar a Ele acima de tudo e de todas as coisas, e obedecer à voz dEle quando Ele falar com você.
Então a sua oração aí, irmão, vai ser isso aí. Eu vou só orar confirmando aqui com você. Faz: Jesus, ô Espírito Santo, me ajuda a obedecer, por favor. E aí, irmão, se você estiver se dobrando diante de outras coisas, fazendo coisas que não agradam a Deus, eu quero te deixar um conselho aqui hoje. Abandona isso, por favor. É um conselho, não é uma imposição aqui do pastor Washington. É um conselho que eu te dou: abandona toda prática que tem feito você amar mais as coisas do que Deus. Que você tem obedecido mais uma rede social que fala com você: poste uma foto, mostrando mesmo as suas partes, os seus seios, o seu corpo, porque é isso que agrada as pessoas. Ei, deixa eu te falar, você é perfeito diante dos olhos do Senhor. Sabe, jovens olhando aí: olha, eu preciso de ter essa roupa, eu preciso de usar essa marca, porque somente assim eu vou ser aceito. Deixa eu te falar, até quando você está disposto a obedecer ao Senhor? Aonde isso vai te levar, jovem? Casais que estão baseando as suas vidas, o seu cônjuge, por causa de uma foto, por causa de às vezes de ouvir uma informação de um outro. Ei, deixa eu te falar com você, se nem os dedos da sua mão é igual, que dirá pessoas? Infelizmente, com isso tem pessoas olhando e deixando de obedecer a ordem de Deus, que é: o que Ele uniu, o homem não separa. E muitas pessoas estão deixando as suas casas, deixando suas famílias, se dobrando ao Deus desse século, dizendo: não existe ninguém de ninguém. Está amarrado em nome de Jesus. Se você tem ouvido isso, olha, ninguém é de ninguém. Lá embaixo tem que estar escrito assim: assinado Satanás, o inimigo da sua alma. Irmãos, que Deus te cubra, que você possa ouvir a voz do Espírito Santo, que você zele pela palavra de Deus, que você zele por obedecer a Deus e amar a Ele acima de tudo e de todas as coisas. Que você possa todos os dias, ao levantar, ao deitar, se lembrar que você tem alguém que cuida de você, que você não está só. Não existe meio termo, ou é sim ou é não. Não existe meia verdade, não existe meia mentira. Tome muito cuidado diante de que você está se cedendo para ter um salário todos os meses na sua conta. Toma cuidado com o que você está fazendo para você ser bem aceito no meio das pessoas, porque isso é um sinal que você está como aqueles que foram criados nos mesmos ensinamentos, mas que não tiveram a mesma postura que Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas eles tiveram uma experiência que aquelas pessoas não tiveram, que foi ver Deus ali cuidar e guardar a vida deles e honrar eles ali, porque eles escolheram amar e obedecer ao Senhor. Amém? Irmão, só para terminar aqui, algumas pessoas ficam assim: poxa, mas lá no capítulo 1 você vai ver que os amigos lá falam que era Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas eles têm outro nome lá, tá? O nome deles foi mudado depois pelo rei lá, que passou a ser esses nomes que eu citei aqui. E aí, Daniel, irmãos, para quem não sabe, ele assumiu uma postura dentro do reinado, que ele era chefe dos governadores. Ele era uma patente alta. E algo que era imputado nessa patente que Daniel tinha, ele viajava as cidades circunvizinhas, os lugares, então assim, levando, né, coisas do rei, ele cuidava das coisas do rei. Então, ali, provavelmente Daniel naquele dia não estava ali, porque às vezes as pessoas falam assim: mas peraí, Daniel só andava com os caras, chamou só os 3 para jogar dentro do fogo e não prostou. E Daniel, será que Daniel prostou? Então, só para você ficar tranquilo, para você não ficar com essa interrogação na cabeça, se é que gerou ela, Daniel não estava lá no dia não, ele estava nas regiões circunvizinhas, fazendo o trabalho dele, que era imputado, que ele era chefe dos governadores, então o cara ficava viajando. Tá entendido? Leve isso para o seu coração, é só para nível de conhecimento, tá? Deus abençoe a sua vida. Domingo, 9 horas.